Teremos hoje, apresentando o capítulo Espírito e Matéria, a Nilska Medeiros de Lima e Lira, diretora das nossas duas casas, e que nós possamos acompanhar a programação de hoje com muita atenção, porque é um capítulo muito importante para nós que somos estudantes da doutrina espírita. Para iniciar, vamos fazer uma prece para que assim possamos passar a palavra para a luz. Elevemos o pensamento a Jesus, como sempre fazemos no início de reuniões, buscando a harmonia entre todos nós que estamos ligados, a harmonia com os bons espíritos e com a nossa apresentadora do tema, vibrando, colaborando com ela, com as nossas orações, com os nossos pensamentos positivos. Que Jesus abençoe mais um estudo das nossas casas na noite de hoje. Muita paz a todos, possamos aprender muito hoje. Boa noite. Vamos, então, dar início ao capítulo 14 do Guia para Estudo da Doutrina Espírita, do nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, e eu espero, sinceramente, que vocês tenham feito uma primeira leitura em casa, porque é um assunto denso, e a gente vai tentar expor da maneira mais clara possível, e eu espero que vocês consigam acompanhar, e qualquer coisa a gente utiliza o tempo de perguntas para tirar as dúvidas, tá bom? Vou começar a compartilhar aqui. Deixa eu tentar ver a melhor maneira de colocar. Então, tá bom, sim. Então, vamos lá. Aula 14, Espírito e Matéria. Bibliografia, como sempre, é o item lá do guia, o item 14. Então, nós temos o capítulo 2 da primeira parte todo, do Livro dos Espíritos, Elementos Gerais do Universo. Do Livro dos Médiuns, o capítulo 1º da segunda parte, itens 52 a 59, Ação dos Espíritos sobre a Matéria, e a Gênese, que nós temos capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, capítulo 6, o Espaço e o Tempo e a Matéria, também as leis e as forças, depois eu corrijo aqui, e o capítulo 14, Natureza e Propriedade dos Fluidos, Ação dos Espíritos sobre os Fluidos, Criações Fluídicas, Fotografia do Pensamento, Qualidade dos Fluidos e Curas. Para trazer alguma contribuição, eu também trouxe um artigo do Steiner, que é a Origem do Universo do Homem, cuja bibliografia está aqui para quem quiser depois acessar. Então, dito isso, vamos passar logo para o nosso tema. A questão do conhecimento do princípio das coisas, ela é complexa, porque Kardec já vem nos mostrando que não é permitido ao ser humano conhecer o princípio das coisas, porque Deus não permite que tudo lhe seja revelado nesse mundo. O véu se levanta aos seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ele ainda não possui. Pelas investigações científicas, o homem pode penetrar alguns dos segredos da natureza, porém não pode ultrapassar determinados limites estabelecidos por Deus. No entanto, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dada a aprender. Então, a gente já estudou isso
nos itens anteriores, mostrando que o Espiritismo veio na época certa de amadurecimento intelectual da criatura, onde a contribuição das descobertas científicas facilitariam a compreensão da doutrina espírita no seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião. A gente viu também que a revelação espírita ela é uma revelação dupla, porque ela tem duplo caráter, participa da revelação divina, porque Deus revela através dos reveladores que ele envia à Terra essas verdades novas e através dos espíritos que apresentam essas informações, mas também não abre mão do esforço do ser humano para alcançar esse conhecimento. Por isso que os espíritos não dizem tudo. Eles deixam o momento certo, onde, muitas vezes, reveladores do campo intelectual reencarnam e vêm progredir conduzir esses estudos para que haja o progresso intelectual, e aí eles podem falar. A gente vai ver que nesse capítulo a gente tem muitos exemplos disso, de fatos, de informações que os espíritos passam a título de teoria e que mais tarde a ciência vai atestar, e informações também que eles dizem que no momento basta que saibamos isso, que no futuro as coisas serão esclarecidas, e a gente vai ver que muita coisa foi esclarecida depois que a codificação foi publicada. Então, vamos dar sequência para a gente tentar entender isso. Antes da gente seguir o roteiro propriamente dito do item de hoje, vamos definir algumas coisas, vamos alinhar algum conhecimento que vocês vão precisar para poder acompanhar esse estudo e os que vêm depois, né? Uma das questões é a questão das definições de espírito na codificação. A gente vai achar o termo espírito na codificação com 3 acepções diferentes. E aí é interessante, é necessário que a gente saiba o contexto em que o termo espírito está sendo usado, senão a compreensão não fica total, ela fica pela metade, digamos assim. Então, vocês vão achar lá na questão 23 do Livro dos Espíritos, a pergunta de Allan Kardec: o que é o espírito? E aí, na maioria das edições, a grafia está com letra minúscula, com E de espírito minúsculo. Kardec pergunta: o que é o espírito? E os espíritos superiores respondem: o princípio inteligente do universo. Mas lá na frente, na questão 76, a gente vai achar uma outra pergunta de Allan Kardec, quando ele pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? E aí os espíritos superiores vão dizer: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E ainda na 134 a gente vai encontrar a pergunta: o que é a alma? E a resposta é: um espírito encarnado. Notem que aqui nós temos a palavra espírito sendo usada em 3 contextos diferentes. Quando os espíritos falam que o espírito é o princípio inteligente do universo, eles estão falando de um dos elementos gerais do universo, que a gente vai ver mais à frente. Ele não está falando de individualidade, ele está falando de um dos elementos do universo, pura e simplesmente. Lá no 76, que a gente não vai estudar hoje, eu trouxe só para ilustrar isso, os espíritos já vão dizer que os espíritos são seres, e aí grifem a palavra seres no livro de vocês, inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. Aí eles estão falando do espírito como individualidade, que povoam o universo, que habitam o mundo espiritual, povoam o universo fora do mundo material. Eles estão falando dos espíritos desencarnados. Mas lá na 134, ele vai dizer que a alma é um espírito encarnado.
de modo que, didaticamente, se usa alma e espírito como sinônimos. Então, a gente vai achar, ora, a palavra espírito sendo usada como sinônimo de alma, que aí é o espírito encarnado, ora, a palavra espírito sendo usada como espírito, individualidades no mundo espiritual, e ora como princípio inteligente. Kardec diria, questão de palavras, mas é preciso que se entendam a respeito delas. Então, por isso, esse adendo aqui, para que todas as vezes que vocês encontrarem a palavra espírito, vocês leiam o contexto e tentem entender em qual contexto ela está sendo usada. Dito isso, a gente passa para o próximo slide, que vai falar dos elementos gerais do universo. Deus criou o universo inteiro, com todas as coisas que a gente conhece, e todas as outras que a gente não conhece, porque embora a gente conheça muito na atualidade sobre o universo, a gente não conhece praticamente nada, né? Mas tudo que ele criou, todos os objetos, todos os corpos, todos os seres, tudo que ele criou no universo inteiro, ele o fez usando somente 2 elementos. Então, eu costumo dizer que Deus é sustentável, que ele usou só 2 ingredientes, ou seja, 2 elementos, para criar tudo que a gente sabe que existe no universo. Então, Deus, que é o Criador, ele tem o Espírito, que é o primeiro elemento, e tem a matéria, que é o segundo elemento. Com esses 2 elementos, ele cria os inumeráveis corpos celestes que o universo conhece e todos os seres que povoam o universo. Então, Deus, Espírito e matéria é a trindade universal. Então, não existem 3 elementos no universo, existem 2, porque Deus não é elemento, Deus é o Criador. Então, a gente vai ver aqui, se o link foi. A questão de Kardec relativa a isso, é a questão 27, onde Kardec pergunta, então, 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constitui o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Então, aqui, né, a trindade, passando, nós vamos falar desses 2 elementos. Está lá a linha vertical, que é denominada de X, é o espírito. E a linha vertical, denominada Y, é a matéria. Na questão 23, que a gente já leu, mas vamos lembrar, Kardec pergunta, o que é o espírito? E eles respondem, é o princípio inteligente do universo. Então, aqui está um dos elementos, a linha X, o princípio inteligente do universo. Que definição? Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa, porque ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, nós não conhecemos a natureza íntima do espírito, e os espíritos não podem explicar isso para a gente ainda, porque, como a gente falou lá no início, esse conhecimento do princípio das coisas, ele não nos é dado saber, por enquanto o véu não se desvelar diante de nós, ou seja, enquanto não tivermos conhecimento suficiente para compreender. Com relação à matéria, que definição podeis dar de matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Deste ponto de vista, pode dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, aqui está a linha do espírito, que é a linha coralzinha, e a linha da matéria. Continuando, vamos buscar as definições de Kardec no Livro dos Espíritos. Define-se geralmente matéria como sendo que tem extensão, o que
é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? Do vosso ponto de vista, quer dizer, do nosso ponto de vista material, eles respondendo para a gente, elas o são. Porque não falais, senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa os sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Então, naquela época, a definição de matéria era bastante limitada. Hoje ainda é, mas é menos limitada do que era aquela época. Então, ele mostra que essas propriedades da matéria, elas impressionam os nossos sentidos, por isso podemos dizer que tudo que tem extensão e que é capaz de nos impressionar o sentido é matéria. Mas existe matéria que não impressiona os nossos sentidos materiais, que ainda é matéria, mas que não cabe nas definições de matéria que vulgarmente utilizamos. Dando sequência às questões de Kardec com relação aos elementos gerais do universo, ele vai perguntar: a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Então, o ponto de partida está aqui. O princípio inteligente, que é o espírito, e a matéria elementar primitiva, que é a matéria, os dois elementos do universo. O espírito independe da matéria, ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são, as cores o são da luz e o som é o do ar. São distintos um dos outros, uma do outro, mas a união da matéria é necessária, a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então, esses dois elementos, o espírito e a matéria, eles são distintos uns dos outros. Mas para intelectualizar, palavra dos espíritos superiores, a matéria, é necessária a união do espírito. Sem isso, a matéria não se transformaria. Ela viveria em perpétuo estado de desagregação. Então, para que ela se apresente de todas as formas que a gente conhece e das que a gente não conhece, ela precisa sofrer a ação do espírito, lembrando que até agora a gente está falando de espírito aqui como um dos elementos gerais do universo, como princípio inteligente do universo. Essa união do espírito à matéria é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui o espírito, por espírito, o princípio da inteligência, abstração feita às individualidades que por esse nome se designam. Lembrando mais uma vez, agora é Kardec que lembra, que ele falou que era necessária a união do espírito à matéria para intelectualizar a matéria. Então, mas e para o espírito? É necessária essa união? Aí os espíritos vão dizer, é necessária a vós outros, ou seja, a nós, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Então, a gente não tem condições de perceber o espírito, seja ele enquanto princípio espiritual, princípio inteligente, ou como já a individualidade, que a gente não vai tratar aqui, a gente não tem condições de entender o espírito sem a matéria, porque sempre que a gente identificar o princípio inteligente agindo, ele vai estar agindo sobre a matéria. E aí, avançando no nosso esquema, que é um esquema baseado num outro esquema utilizado pelo Hernani Guimarães, para falar sobre evolução e progresso espiritual, que eu adaptei para a gente usar aqui, vamos tentar exemplificar isso que ele fala, que a união do espírito à matéria é necessária para
intelectualizar a matéria e que o espírito só pode ser percebido na sua ação sobre a matéria. Então, aqui, as setas que estavam antes paralelas ficaram concorrentes, e há um ponto a partir do qual elas se cruzam. Nesse momento, a gente tem aqui uma pergunta de Kardec. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou foi criada em dado momento? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão nos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início da sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Então, em determinado momento, Deus criou esses dois elementos, o espírito e a matéria. E em um determinado momento, que a gente só pode conceber pelo pensamento, ele uniu esses dois elementos. Então, essa zona cinzenta aqui é um momento hipotético antes do espírito e a matéria estar se ligando. Então, os dois elementos existiam, dispersos, né, recém-saídos da mão, metaforicamente falando, friso bem, de Deus, porque a gente já viu que Deus não tem mão, mas recém-criados, então existiam os dois elementos. Mas a partir que os dois elementos foram criados, eles interagiram. E essa interação, ela é permanente, que é o que cria o universo inteiro. Então, nós vemos aqui a partir desse momento em que as setas se unem, eles vão estar incessantemente agindo um sobre o outro. A partir daqui, nós teremos uma interação deles dois. Não parece que esta teoria da razão, os que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam de intensidade da força, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? É acertada essa opinião. Falta somente acrescentar, conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então, Kardec está se utilizando das ideias da época para tentar entender o que a ciência nova, que a doutrina espírita, vem apresentar sobre esses temas que ainda eram muito pouco ou nada conhecidos, que é a atuação do princípio inteligente, do espírito, sobre a matéria. Então, ele traz os conhecimentos da época para tentar questionar. E aí os espíritos vão respondendo, vão aprofundando, esclarecendo, vão dizendo que não tem como falar mais até aquele momento. Então, ele diz que sim, as propriedades da matéria, essenciais da matéria seriam a força e o movimento, e que também deveria se acrescentar a disposição das moléculas. E aí ele cita o exemplo, por exemplo, de um corpo opaco que pode tornar-se transparente ou vice-versa. Aí a gente trouxe aqui esses dois exemplos, o grafite e o diamante. Ambos são hidrocarbonetos, são compostos de carbono, oxigênio e hidrogênio, têm a mesma composição química, os mesmos elementos químicos que formam o grafite, carbono, hidrogênio e oxigênio, formam o diamante. Só que, em a organização molecular, no caso do grafite aqui à esquerda, ela está de tal forma que dá essa disposição dessas moléculas, como ele fala lá, e as forças que atuam sobre essas moléculas, dão ao grafite uma aparência diferente, uma apresentação diferente, uma função, uma utilidade diferente. E lá, em um outro momento, essa conformação, essa disposição das moléculas vai se dar de tal forma que vai se formar um diamante, que tem uma forma diferente, uma apresentação diferente e funções e utilidades diferentes. Ambos são formados da mesma substância material, carbono, hidrogênio e oxigênio, que são originárias da matéria elementar primitiva, daquele princípio material de um dos dois elementos gerais do universo. Mas quem foi que disse
que no caso do grafite, as moléculas tinham que se organizar dessa forma, e no caso do diamante, teriam que se organizar de outra forma. A matéria por si só é incompetente para decidir isso. Haveria de haver uma outra ação sobre ela que definisse, que determinasse essa forma de organização. A ciência materialista vai dizer, é a temperatura, é a pressão que sofrem os elementos, que faz com que essa disposição seja diferente, é o acaso, em suma. Mas a providência divina vai mostrar que houve um princípio inteligente ali que fez que, em determinado momento, as moléculas se organizassem para formar o diamante, o grafite, em outro momento, se organizassem para formar o diamante. Então, houve a ação do princípio inteligente. Sem a ação do princípio inteligente nas ligações, na disposição das moléculas, na condução da força dos movimentos, não haveria nem grafite nem diamante. A matéria estaria desagregada em estado de matéria elementar primitiva e não geraria nem grafite, nem diamante, nem carbono, nem hidrogênio, nem oxigênio. Então, eu não sei se vocês conseguem entender isso, mas não há uma outra forma, pelo menos eu não tenho uma outra forma de explicar essa questão. Então, o princípio inteligente atua ali. Atua por impositivo da providência divina, por determinismo divino. Mas há um princípio inteligente atuando sobre a matéria, que a matéria sozinha não tem inteligência, não tem decisão, não tem escolha sobre esses processos. E voltando para o nosso esquema, então essa primeira divisão aqui do triângulo feito pela união das semi-retas é a parte onde o espírito está atuando sobre a matéria incessantemente no reino mineral, criando as estruturas do reino mineral. Então, aqui estão os minerais. O princípio inteligente atuando sobre o princípio material através das leis de afinidade e atração. Então, como é que o princípio inteligente atua na matéria no reino mineral? Através das leis de afinidade e atração, que faz com que se formem grafites, se formem diamantes, se formem os corpos transparentes, opacos, se formem os diversos corpos, os diversos objetos desse reino, desse campo mineral. Então, ali mesmo, no mineral, há a ação do princípio inteligente. Ação que vai fazer com que eles sejam diferentes de acordo com a sua condução. Então, a gente vai ter lá o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio, que são conhecidos como corpos simples, mas que na realidade não são, porque aqui tem matéria organizada de maneira diferente, então tem a ação do princípio inteligente definindo de que forma eles se organizam. Isso tudo sem uma consciência, isso tudo através do determinismo divino, que nós vamos falar ainda muito sobre ele em outros momentos, a gente não vai avançar aqui. Então, Deus, a providência divina, determina que seja dessa forma, e é dessa forma que se dá. Voltando para o texto, então, esses aqui a gente já falou, a gente pode passar, todos esses a gente já explicou. Vamos só lembrar que o espírito, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Kardec pergunta, é o espírito sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Já falamos sobre isso. Pode ser fora de dúvida pelo pensamento. Porque atuando, a gente vai encontrar sempre o espírito atuando sobre a matéria. Quando ele pergunta sobre os dois elementos gerais do universo, que os espíritos apresentam sobre a Trindade Universal,
Kardec acrescenta uma nota. Mas ao elemento material, nós destacamos aqui esse trecho, se tem de juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, ele está falando dos dois elementos primitivos, matéria e espírito, princípio inteligente e princípio material, mas que ele fala que para essa ação se dar, e a gente vai ver mais à frente com o livro dos médiuns, que fala da ação dos espíritos sobre a matéria, tem que se juntar o fluido universal. Só que o fluido universal não é um terceiro elemento. Ele é a matéria. Só que é a matéria numa disposição molecular diferente da matéria que impressiona os sentidos materiais. Por isso que, à primeira vista, ele pode parecer que não é matéria, e a doutrina espírita vai apresentá-lo na codificação como semimaterial, mas a origem é a mesma da matéria elementar primitiva. Então, ele é matéria, só que numa disposição molecular diferenciada, que na maioria das vezes não impressiona os sentidos físicos. E a gente vai avançar para ver como se dá tudo isso. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações, que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são manifestações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão a matéria mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar independente. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere sentidos. Por isso que aqui a gente está buscando ser o mais claro possível. Lembrando, então, sem querer parecer repetitiva, mas lembrando que existem somente dois elementos. O princípio espiritual, ou o princípio inteligente, e o princípio material. Tudo que se formar vai derivar da ação de um sobre o outro e da organização que essa matéria assume, dada essa intervenção, essa atuação do espírito sobre a matéria. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, se é uma propriedade, no efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Mas sabemos de muitas coisas. Sabemos que elas se mostram como sendo distintas. Então, a gente já viu pelas propriedades, pelos efeitos, pela ação, que são elementos distintos. O princípio inteligente e o princípio material. Que um independe do outro, mas a ação de um sobre o outro é necessária. Daí, o considerarmos formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue dela por atributos essenciais. A essa inteligência é que chamamos de Deus. Com relação a propriedades da matéria, a ponderabilidade, ou seja, a capacidade de ser pesada, de ser medida, é uma propriedade da matéria do mundo material, de como essa matéria elementar primitiva, de como esse elemento do universo está organizado molecularmente aqui na nossa dimensão material para que impressione os nossos sentidos. Porém, a matéria compreendida como fluido cósmico universal ou matéria elementar primitiva, ela é imponderável. Nenhum instrumento terrestre material
consegue pesá-la. Já há alguns estudos, já de algum tempo, de bastante tempo, que tenta perceber, até por métodos indiretos, essa matéria elementar primitiva e tem conseguido alguns progressos, mas ainda a ciência ainda não conseguiu isolar esse fluido, essa matéria elementar primitiva, não conseguiu submetê-la aos instrumentos de medição da nossa dimensão material. Vai chegar o dia, mas ainda não chegou. E de onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Então, todas as propriedades da matéria, elas vão ser efeito da ação do espírito sobre ela, organizando e dispondo essas moléculas de maneira que elas se transformem em corpos, em objetos, tanto na dimensão material, quando impressionam os nossos sentidos físicos, quando são ponderáveis, passíveis de ser pesadas, medidas, isoladas, avaliadas, tanto também na dimensão espiritual, porque essa matéria também atua e opera na dimensão espiritual, com disposições moleculares diferentes da dimensão material. De acordo com o que vim de dizer, Kardec então pergunta: os sabores, os odores, as cores, os sons, qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificação de uma única substância primitiva? Sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. A demonstração desse princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto uma coisa que agrada ao gosto de um, enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para outro é detestável, que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Essa é a nota de Allan Kardec. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Então, essa mesma matéria alimentar primitiva, que a gente está chamando aqui, vai começar a falar mais à frente de fluido cósmico universal, ela é suscetível de apresentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades, mesmo aqui na dimensão material e também na dimensão espiritual. Então, a matéria da dimensão espiritual, pois que há matéria na dimensão espiritual, ela vai ter uma disposição molecular, que não nos impressiona os sentidos físicos da matéria no corpo físico. E, no corpo físico, ela vai ter as disposições que impressionam os nossos sentidos físicos. Mas a origem, nós repetimos, é a mesma, o fluido cósmico universal. Aí Kardec continua explicando. Aliás, os espíritos superiores que continuam na questão. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto. Então, quando vocês lerem azoto, entendam o nitrogênio. Hoje em dia, nós chamamos de nitrogênio. Azoto era a denominação daquela época. O carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Então, quando a gente colocou lá no nosso esqueminha lá, o símbolo do carbono, do oxigênio, do nitrogênio e o oxigênio, eles são chamados corpos simples, substâncias simples, pela química materialista. Mas eles não são simples, eles são modificações do fluido cósmico universal, da matéria alimentar primitiva. Na impossibilidade que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Porque até então, a época da codificação, a ideia do átomo era uma ideia de um elemento indivisível. O átomo era a menor partícula. Né? Por isso que vem átomo indivisível. Então, o átomo era a menor partícula. Mais à frente, ele fala aqui, até nova ordem. Então, a nova ordem chegou, porque Deus sempre envia os reveladores no campo, em todos os campos, inclusive no campo intelectual, para fomentar o progresso material. Então, isso foi falado lá em 1857, no Livro dos Espíritos, né? Aí ele fala até a nova ordem. Em 1911, o Rutherford, que era
neozelandês, Ernest Rutherford, descobriu que, diferente do que se pensava, o átomo não era indivisível. Então, ele desvendou boa parte dos mistérios que envolviam a peça básica, a formatura do universo. Diferentemente do que se imaginava até então, ele mostrou que o átomo não era uma bola maciça indivisível, mas um minúsculo núcleo cercado por uma nuvem de elétrons de uma estrutura que lembra o sistema solar. Então, os espíritos superiores não poderiam antecipar o progresso intelectual, o esforço humano. Então, eles falaram que até a nova ordem considerasse aquilo como substância simples, mas eles não eram. Eles eram modificações da matéria elementar primitiva. Então, Rutherford descobriu que o átomo ele era formado de 3 partículas. Essas partículas são partículas de matéria elementar primitiva? Não. Esses elétrons, prótons e nêutrons também são modificações da matéria elementar primitiva, que ainda não conseguiu ser isolada para avaliação pelos cientistas, mas já era um avanço mostrando que aquilo que se pensava indivisível não era indivisível. Foi considerada uma das 10 mais importantes descobertas da história da química. Esses estudos resultaram em uma infinidade de novos produtos, como o nylon, lycra, o plástico. Houve uma revolução na medicina, né, com novos medicamentos, tratamentos e formas de analisar o corpo, né, os aparelhos de imagem que usam elétrons, né, para fazer diagnósticos. Então, foi certamente um espírito enviado por Deus para fomentar esse progresso intelectual. Estou só mostrando isso para mostrar para vocês como a codificação traz em germe todas as descobertas que seriam apresentadas pela ciência, mas que eles não poderiam se antecipar. Então, eles diziam, no futuro isso vai ser esclarecido. E tudo foi esclarecido. E aí, voltando para as nossas... Deixa eu voltar aqui. Para as nossas explicações do Livro dos Espíritos, ainda sobre propriedades da matéria, as matérias têm forma determinada? Certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Essa forma é constante ou variável? Constante para das moléculas elementares e primitivas, variável para das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula longe está da molécula elementar. Isso já falamos a respeito. E aí a gente aprofunda essa questão de matéria, tal qual a Gênese faz. Esse texto aqui é um resumo do texto da Gênese, que vocês devem ter lido, que fala sobre a matéria. Então, matéria cósmica primitiva. Eu corro o risco de estar sendo repetitiva, mas é porque há necessidade de fixar esses conceitos, que eles vão ser a base de tudo que se vai estudar em doutrina espírita daqui em diante. Então, se eu estiver sendo repetitivo, vocês me perdoem, mas eu estou trazendo o que Kardec apresenta na codificação. Todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais insemelhantes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma das suas ações recíprocas, são, de fato, apenas modos diversos sobre que a matéria se apresenta. Variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Se se observa tão grande diversidade na matéria, porque, sendo em número limitado, as forças que hão presidido as suas transformações e as condições em que elas se produzem, também as várias combinações de matéria não podiam deixar de ser ilimitadas. Não há em todo o universo, senão uma única substância primitiva. Não existem várias matérias. É uma matéria que se organiza sob a ação do princípio inteligente e se transforma nas modificações que a gente conhece. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos, o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Então, ele continua falando dessa matéria cósmica primitiva que gera o mundo e os seres. Quando ele fala éter, era um termo utilizado à época. Aristóteles apresentava o universo composto por 4 elementos:
a água, o fogo, a terra... Qual era o quarto? Água, ar, terra e fogo. E aí, com as observações e o progresso da ciência, mesmo que ainda muito deficiente, mas as observações, principalmente pelos gregos, que eram bastante observadores, começou-se a identificar que 4 substâncias elementares não explicavam todo o universo, toda a criação do universo. Então, falou-se de uma outra substância, que seria o éter, ou a quinta essência. Por isso que a gente vai achar muito aqui na codificação, é matéria quintessenciada. Porque em determinado momento, com as observações dos filósofos, dos observadores, que são os pesquisadores, que eram os pesquisadores, né, de agora, eles viram que 4 elementos essenciais não davam conta de explicar a variabilidade do universo. Então, eles introduziram, foi Empédocles, de Hipona, que introduziu essa ideia do 5º elemento, o éter, por isso, a quinta essência. Então, os espíritos tomam essa palavra para usar como sinônimo da matéria cósmica primitiva, que era o que eles percebiam do fluido cósmico universal. Então, o éter pode ser usado aqui como sinônimo de matéria cósmica primitiva ou fluido cósmico universal, geradora do mundo e dos seres. Não tem nada a ver com o éter clorofórmio, que é uma transformação química, que é só sinônimo. São palavras que têm o mesmo nome, mas significam coisas diferentes. Só para esclarecer. Vamos seguir. São-lhes inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas múltiplas forças, indefinidamente variadas, segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Então, são as forças que atuam sobre a matéria, derivadas de determinada lei, e que dão a ela essa disposição diferenciada, essa combinação diferenciada, mas cuja origem é da mesma matéria elementar primitiva. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos pelo nome de som, calor, luz, etc. Em outros mundos, elas se apresentam sob outros aspectos, revelam outros caracteres desconhecidos na Terra e na imensa amplidão dos céus, forças em números indefinidos se têm desenvolvido numa escala inimaginável. Assim como só há uma substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, mas diversificada em suas combinações, também todas essas forças dependem de uma lei universal, diversificada em seus efeitos e que, pelos desígnios eternos, foi soberanamente imposta à criação para lhe imprimir harmonia e estabilidade. Então, existe uma lei universal que faz com que esses 2 elementos atuem sobre o outro e cria variedade de corpos materiais que nós conhecemos, que se diferenciam em vários aspectos, mas que têm origem na matéria elementar primitiva. Então, é o determinismo divino, a lei é essa. Deus criou as leis, então essas leis definem como é essa atuação do princípio inteligente sobre o princípio material. E essa atuação é que vai fazer essa variabilidade da matéria. Voltando aqui, a natureza jamais se encontra em oposição a si mesma. Uma só é a divisa do brasão do universo, unidade e variedade. Remontando a escala dos mundos, encontra-se unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita no imenso jardim de estrelas. Percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus, patenteia-se a grande lei da continuidade. Todas essas forças são eternas e universais, como a criação. Sendo inerentes ao fluido cósmico, elas atuam necessariamente em tudo e em toda parte. E aí eu me esqueci de falar com vocês, antes de entrar nesse item, que esse item é do capítulo 6 de A Gênese. O capítulo 6 é ditado por Galileu Galilei, que foi importantíssimo, foi um enviado de Deus importantíssimo para o progresso
intelectual do planeta, que revolucionou a maneira de se observar não só os astros, mas tudo que se relaciona às leis de Deus no planeta. O Galileu ele é conhecido como o pai do método científico, e fora outras contribuições incomparáveis que ele trouxe. E aí esse capítulo ele é escrito da uranografia geral, ele é escrito por Galileu, e o médium é Camille Flammarion, que também era astrônomo. Então, ele coloca no capítulo 6, e eu sugiro fortemente que vocês leiam, quem ainda não leu, estudem, né? Quem ainda não fez, porque ele apresenta ali em forma de teoria, tem uma nota de Kardec dizendo que, como o Espiritismo não se antecipa ao progresso da ciência, tudo que estava sendo colocado ali era em forma de teoria, ele antecipa uma série de descobertas que a ciência só ia descobrir um século depois. Então, a gente vai vendo ali o que ele apresenta como teoria, mas que a ciência transformou em lei com a descoberta das comprovações científicas que foram feitas no futuro. Então, é um capítulo lindíssimo, belíssimo. Mas aqui foi só um parco resumo, porque não dá para a gente falar sobre tudo. E aí a gente avança mais no estudo falando sobre espaço universal, porque a gente está falando de espírito e matéria, de formação de corpos, de unidade, de variedade. Então, logicamente, veio a ideia do espaço universal, onde esses corpos estão todos localizados, digamos assim. O espaço universal é infinito ou limitado? Kardec pergunta. Infinito, os espíritos respondem. Suponho limitado. Que haverá para lá de seus limites? Isso te confunde a razão, bem sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo, mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera que vos achais que podeis compreendê-lo. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação coloque. A razão diz que, além desse limite, alguma coisa há, e assim, gradativamente, até o infinito, porquanto, embora essa coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Então, se você pensar, trabalhar com a ideia de que o universo que o espaço universal é limitado, por menos curioso que você seja, vai vir sempre um dia uma ideia. E depois dos limites, depois dos muros do universo, o que tem? E aí você vai, pela razão, pelo pensamento filosófico, pelo raciocínio, chegar à conclusão de que ele tem que ser infinito. Porque, além do limite dado para o universo, ainda existe o universo. Então, a lógica leva a compreender que o espaço universal é infinito. O vácuo existe em alguma parte do espaço universal? Não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. A matéria elementar primitiva, o fluido cósmico universal. Não existe um único local no universo onde não haja fluido. Existe fluido em todos os lugares. E existe o espírito atuando sobre ele em todo o universo infinito. E aí, essa observação sobre o espaço universal, sobre o universo, ela sempre fomentou a curiosidade da humanidade. Sempre houve um pesquisador, sempre houve um curioso, sempre houve alguém tentando entender e tentando explicar como é que o universo se organiza, como ele surgiu, qual a sua origem, como é que ele se estrutura. Tanto indivíduos que, por conta própria, tentavam entender, explicar, conforme observavam, e que criavam teorias esdrúxulas e teorias que parecem infantis hoje, mas que tinham seguidores no passado, quanto aqueles que vieram reencarnados ou encarnados no nosso planeta para fomentar esse conhecimento, que já traziam conhecimento de causa e vinham apresentar ideias. Geralmente eram ideias superiores ao senso comum e que não eram compreendidas de imediato. Dessa forma, sempre existiu
diversos sistemas, diversas cosmogonias. Então, o que são cosmogonias? São teorias que explicam a origem do universo, e diversas cosmologias, que são teorias que explicam a estrutura do universo. Então, sempre houve isso. No início, na antiguidade, essas cosmogonias e cosmologias, elas se confundiam com a história da religião, com a história religiosa. Com o progresso científico, com as observações que eram feitas pelos astrônomos, com as medições, com as observações, elas passavam a sair do domínio do fantasioso, do místico, digamos assim, para ser mais exato, do religioso, para uma explicação mais ou menos científica. Então, a primeira ideia que os homens formaram da Terra, Galileu vai dizer, do movimento dos astros, da constituição do universo, há de, a princípio, ter se baseado unicamente no que os cientistas percebiam. Ignorando as mais elementares leis da física e as forças da natureza, não dispondo senão da vista como meio de observação, apenas pelas aparências podiam eles julgar. Vendo o sol aparecer pela manhã de um lado do horizonte, desaparecer à tarde do lado oposto, concluiu naturalmente que ele girava em torno da Terra, conservando-se esta imóvel. Se eles dissessem, então, que o contrário ao que se dá, responderiam não ser possível tal coisa, objetando. Vemos que o sol muda de lugar e não sentimos que a Terra se mexe. Para os antigos, a Terra era uma superfície plana e circular, qual uma mó de moinho, estendendo-se a perder de vista na direção horizontal. A ignorância completa do conjunto do universo, das leis que o regem, da natureza, da constituição, da destinação dos astros, fez com que a Terra fosse considerada como a coisa principal, com o fim único de criação, e os astros como acessórios exclusivamente criados em intenção aos seus habitantes. Essas ideias primárias simplistas constituíram no curso de largos períodos seculares o fundo das crenças religiosas e serviram de base a todas as cosmogonias antigas. No entanto, alguns desses preconceitos se perpetuaram até os nossos dias, apesar das descobertas da ciência que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Então, eu trouxe alguns precursores desses sistemas modernos. Então, mesmo convivendo nos momentos em que as cosmogonias antigas imperavam, que as ideias antigas sobre a origem do universo operavam, esses indivíduos aqui, eles foram precursores porque eles descobriram algumas coisas que ajudaram a entender que aquelas explicações antigas do universo não estavam adequadas, precisavam se adequar às descobertas. Então, por exemplo, Tales de Mileto, 600 anos antes de Cristo, descobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade eclíptica e a causa dos eclipses. Anaximandro de Mileto, que foi discípulo de Tales, que também teve grande contribuição para a compreensão do universo como é hoje, ele citava a existência de um princípio que ele chamava de apeiron, que seria, guardadas as devidas proporções, o princípio inteligente, que atuava sobre o princípio material, que formava a variedade dos corpos existentes no universo, ele falava sobre isso. Então, ele foi certamente um revelador que veio colaborar, revelador de pequena monta, com relação à questão do progresso intelectual, que veio colaborar com essa compreensão. Pitágoras de Samos, século V a.C., descobriu o movimento diurno da Terra sobre o próprio eixo, seu movimento anual em torno do Sol, e incorporou os planetas e os cometas ao sistema solar. E Parco de Alexandria, no Egito, 160 a.C., inventou o astrolábio, que é um instrumento que permitia se movimentar guiado pelas estrelas. Calculou e predisse os eclipses, observou as manchas do Sol, determinou o ano trópico, a duração das revoluções da Lua. Embora preciosíssimas para o progresso da ciência, essas descobertas levaram perto de 2.000 anos a se popularizarem. E aí, outros precursores que foram também importantíssimos para essa ideia. Galileu Galilei, que em 1609, em Florença, na Itália, inventa o telescópio. Em 1610, descobre 4 dos 12 satélites de Júpiter, ele calcula as revoluções, reconhece que os planetas não têm luz própria como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol,
que são esferas semelhantes à Terra, observa-lhe as fases e determina o tempo que duram as rotações deles em torno dos seus eixos, oferecendo, assim, por provas materiais, sanção definitiva ao sistema de Copérnico, que a gente vai falar sobre ele. A partir de Copérnico e Galileu, as velhas cosmogonias deixaram para sempre de subsistir. A astronomia só podia avançar e não recuar. Na Alemanha, Kepler descobre as célebres leis que lhe conservam o nome, por meio das quais se reconhece que as órbitas que os planetas descrevem não são circulares, mas elipses, um de cujos focos o Sol ocupa. Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. E, finalmente, a astronomia deixa de ser um sistema fundado em conjecturas ou probabilidades e torna-se uma ciência assente das mais rigorosas bases, as do cálculo e da geometria. Então, na época certa, os espíritos reencarnam com essas tarefas, cada um com a sua tarefa para contribuir um pouquinho para que o conhecimento dessas leis universais, que são leis de Deus, pudessem ser melhor entendidas. E a codificação se antecipa em muito dessas discussões, mostrando aquilo que a ciência iria comprovar um tempo depois. A evolução das ideias levou a uma sucessão de modelos. Então, inicialmente, existiam as cosmologias da Terra plana, em que a forma do universo imaginada pelos antigos, que era a forma do universo imaginada pelos antigos hindus, egípcios, gregos, chineses, árabes, incas, maias, tupis, guaranis, entre outros. A evolução levou para a ideia dos modelos geocêntricos. Há 2.400 anos, mais ou menos, os gregos já haviam desenvolvido sofisticados métodos geométricos e o pensamento filosófico. Isso ajudou para que alguns cálculos fossem feitos, embora muito rudimentares, muito empíricos, sem os instrumentos que nós temos hoje, mas para que ajudassem a entender que a Terra não era plana, mas que havia outros corpos que giravam. Como a ideia ainda era equivocada, como ninguém via a Terra se girar e via os astros passar diante dela, criaram-se as ideias de que em torno da Terra giravam uma série de corpos, inclusive o Sol, que são os modelos geocêntricos. Na Grécia surge a teoria de um universo esférico, em que a Terra é o centro e é fixa. Olha como ainda era equivocado, mas era um avanço. Circundada por objetos celestes que descreviam órbitas geométricas e previsíveis, e também pelas estrelas fixas. A partir daí, as descobertas avançam para o modelo heliocêntrico, onde a Terra e os demais planetas do Sistema Solar giram em torno do Sol. Então, Aristarco de Samos, 320 a 250 a.C., descobre que diz que é a Terra que gira em torno do Sol, que as estrelas formariam uma esfera fixa muito distante. Mas Copérnico é quem contribui, descrevendo o modelo heliocêntrico em 1510, na obra Comentários, que circulou anonimamente. A teoria foi publicada abertamente em 1543. Até o Aristarco, a ideia ainda era da Terra plana, que ficava fixa e o Sol girava em torno dela. Antes disso, entre o Aristarco e o Copérnico, o Aristóteles apresentou a ideia de que a Terra era esférica e não era plana. Nós devemos a Aristóteles a descoberta que a Terra não é plana, embora ele achasse que ela fosse fixa e que os astros girassem em torno dela. Isso avançou com o modelo galactocêntrico, que define que os planetas e as estrelas giram dentro de um componente galáctico, e Kant já falava sobre isso, que o sistema solar teria se originado a partir da condensação de um disco de gás, que o sistema solar faz parte de uma estrutura achatada maior, qual hoje chamamos de galáxia, e de que muitas das nebulosas são observadas como manchas difusas, são sistemas semelhantes a qual denominou universos íris. E, mais recentemente, as teorias do Big Bang, que o universo estaria originalmente muito quente, denso em algum tempo no passado, que eles definem como aproximadamente 16 bilhões de anos, havendo uma grande explosão que o fez esfriar e se expandir continuamente. A questão é, e o que existia antes dos 16 bilhões de anos? Mas isso eles não conseguem explicar. Então, isso é para ilustrar
o que Galileu apresenta sobre os antigos e modernos sistemas do mundo, mostrando como sempre os observadores tentaram entender essa formação de corpos e seres no universo. Então, alguns exemplos aqui das cosmologias da Terra plana, a cosmologia hindu, onde a Terra era plana e era apoiada por 3 elefantes, que era apoiado numa tartaruga enorme, e ninguém diz aonde a tartaruga estava apoiada. A cosmologia grega, que mostra ainda a Terra plana, onde tem lá o Sol e o inferno abaixo, é um disco plano onde abaixo tinha o inferno e acima o Sol. A cosmologia judaico-cristã, né, do cristianismo nos seus primeiros dias, onde tinham as águas de cima do firmamento, as águas de baixo, o oceano, a chuva eram frestas nessa abóbada que era sólida, as estrelas eram pontos luminosos incrustados nela que só serviam para a nossa recriação, recriar a nossa vista. E a cosmologia de Anaximandro de Mileto, que era um tanto quanto diferente, mas guardava proporções com as outras da Terra plana, e Camille Flammarion mostrando ainda que se acreditasse na Terra plana, sempre haveria um observador querendo descobrir o que havia além daquela planície toda. Então, tem um homenzinho ali, ó, com a cabeça para fora, tentando inquirir se era exatamente isso, se o céu era uma abóbada, uma esfera, uma semi-esfera, como uma cuba, um domo, né, que cobria a Terra inteira, haveria sempre a curiosidade de saber o que há além. Então, essa curiosidade que movia o ser humano a descobrir os sistemas mais acordes com a realidade. E aí surgem os modelos geocêntricos, ainda da Terra plana, mas com corpos girando em volta. O modelo de Aristóteles, que apresenta a Terra esférica, com os planetas em torno, o Sol também girando em torno dela. Era um modelo geocêntrico, onde a Terra estava no centro, para o modelo de Ptolomeu, que também era geocêntrico, e que era composto pelos 4 elementos, terra, água, ar e fogo, partindo para a teoria heliocêntrica, que colocou o Sol no início e os planetas no entorno. E o sistema galactocêntrico, que mostra a galáxia, né, o Sol, como o nosso Sol, o nosso sistema também girando em torno de um conjunto de estrelas mais amplos. Isso aqui é uma curiosidade, a nebulosa M16, obtida com o telescópio espacial Hubble, ela nada mais é do que um berçário onde novas estrelas estão nascendo, a luz das novas estrelas ilumina o gás que está se formando, então é Deus criando incessantemente, é o princípio inteligente atuando sobre a matéria, incessantemente formando os corpos e os seres. Aqui é o nascimento de algumas estrelas. O Big Bang, a grande explosão, e o Big Bang inflacionário, que é uma explicação de que houve uma expansão inicial com a grande explosão do Big Bang, mas que essa expansão continua acontecendo e o universo cada vez se amplia mais. São teorias ainda muito aquém da explicação do universo, mas que estão no caminho de explicar o universo. Recentemente, em 2008, foi criado um grande acelerador de partículas que teve condições de reproduzir o que teria sido o Big Bang e identificou partículas muito menores do que as que se conheciam e que foi chamado bóson de Higgs, que é uma partícula essencial, que é a menor partícula percebida até hoje no campo material, mas que não pôde ser isolada, então ela não foi comprovada ainda. Ela ainda não é matéria alimentar primitiva, mas já é a matéria numa divisão muito menor do que as moléculas que conhecemos, do que os componentes do átomo, então mostrando que a ciência vai avançando ao longo do tempo para compreender a ideia de uma matéria alimentar primitiva. O Big Bang não foi o início do universo, porque aí você perguntaria o que acontecia antes dos 16 bilhões de anos do Big Bang. Mas foi uma das gerações de sistemas, de galáxias, uma das explosões. Não foi a única. Há limitações em explicar a própria ciência.
aceita que a limitação é de explicar a origem do universo com o Big Bang, mas é uma das explicações. Bem, nós estamos a 1h40, 1h10 do nosso estudo, e aí eu vou parar por aqui para saber se há perguntas, porque aí não vale a pena a gente encher de questões e encher de conteúdo e não parar para fazer uma avaliação de como está esse conteúdo. Então, eu vou perguntar para a Alessandra se há questões para a gente explicar, porque aí a gente para aqui, explica o que tiver dúvida, e semana que vem a gente continua, né, com o restante do capítulo. Desculpa, vocês não estão podendo se desmutar, né? Agora podem. Nilska, no chat ainda não temos perguntas, não. E nem ninguém tem dúvida? Posso continuar, então? Porque se não tiver pergunta, não vale a pena interromper agora. Posso aproveitar esses 20 minutos que ainda faltam para avançar o estudo. Andisca, está muito bom, Andisca. A gente tem mais que pesquisar bastante, estudar, porque está muito claro essas informações. A gente tem que buscar mesmo, realmente muito bem alinhado uma coisa com a outra. Por mim, você pode continuar. Então, vou avançar mais um pouquinho, e se sobrar na semana que vem, a gente... Porque o capítulo é denso, tem bastante conteúdo, e eu não estou querendo fazer correndo, para não ter necessidade, né? Eu acho até que eu já estou correndo bastante, por isso que eu parei para perguntar. Então, vamos seguir? Tudo bem, João, Alessandra? Se eu seguir? Olha, por mim, o pessoal até tem algumas pessoas colocando no chat para prosseguir. Então, sigamos. Vamos então, nós prosseguir, estamos agora na Gênese. Vamos falar de espaço e tempo. E aí, as definições de espaço que Galileu traz na Gênese. Deixa eu tentar ver aqui quem está comigo. Já baixou. As definições de espaço e tempo que Galileu traz na Gênese, elas não mudaram muito até hoje. Então, ele traz que o espaço é a extensão que separa os dois corpos, era a definição da época. E aí, essa definição deu margem para o sofista dizer, então, aonde não tem corpo, não tem espaço. E deu margem para os teólogos dizerem que o universo é finito, porque já que os corpos são finitos, quando terminassem os corpos, não teria mais espaço. E hoje a gente sabe que o espaço é infinito, porque por uma questão axiomática, uma verdade incontestável. Porque se você supusesse o espaço como sinônimo de universo finito, o que haveria atrás? Ia ter sempre uma pessoa com a cabecinha ali querendo olhar o que tem depois do muro, né? Como o Flammarion colocou lá na gravura dele. Então, o espaço, outra definição também, o espaço é o lugar onde se movem os mundos, o vazio onde a matéria atua, etc. e tal. Todos sabemos, aí Galileu vai dizer, todos sabemos o que é o espaço. E eu apenas quero afirmar que ele é afirmar que ele é infinito, a fim de que os nossos estudos ulteriores não encontrem uma barreira opondo-se às investigações do nosso olhar. Então, Galileu parte dessa explicação partindo do pressuposto que o espaço é infinito, sim. A partir daí, ele vai apresentar a sua teoria, que seria mais à frente confirmar. Impossível imaginar seria um limite qualquer. Apesar da dificuldade com que topamos para conceber o infinito, mais fácil nos é avançar eternamente pelo espaço, em pensamento, do que parar num ponto qualquer, depois do qual não mais encontrássemos extensão a percorrer. E aí ele é muito poético até no capítulo, quem leu sabe, quando ele fala que se você se imaginasse saindo daqui, percorrendo
distâncias inumeráveis, quando você chegasse a um século percorrendo, você não teria saído do lugar, considerando que o universo é infinito. Mais ou menos assim, depois vocês leiam lá para entender a ideia. E também traz a definição de tempo. O tempo é a sucessão das coisas, está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é sucessível de medida alguma, do ponto de vista da duração. Para ela não há começo nem fim. Tudo lhe é presente. E aí ele cita que o tempo é uma gota d'água que cai da nuvem no mar e cuja queda é medida. Então, o tempo é a sucessão das coisas. Ele é relativo por uma série de questões. A ciência, a física principalmente, vai falar do tempo como uma das dimensões do universo, da percepção. Então, o nosso universo está basicamente para nós, o que nós compreendemos, a capacidade que nós temos de compreender o universo, ela se dá em 4 dimensões. Então, nós temos as 3 dimensões do espaço, que é altura, largura e profundidade, e temos a dimensão tempo, que são dimensões que nos ajudam a entender o universo onde vivemos. É claro que isso considerando a nossa perspectiva material, porque na perspectiva espiritual a gente vai se deparar com essa noção de dimensões que vão se aliar à percepção material que a gente tem das dimensões. Mas a gente não está estudando isso aqui agora, a gente não tem nem dados para estudar as dimensões espirituais. A gente sabe que existe a dimensão espiritual. Mas como é que se caracteriza essa dimensão espiritual? A gente não está falando disso aqui, está falando da dimensão material. Então, na dimensão material, no mundo material, a gente tem essas dimensões. O tempo é uma das dimensões do universo, materialmente falando. Isso aqui já passou, isso aqui já passou, isso aqui já passou, isso aqui já passou. E a gente vai avançando, porque como eu fiz links, a gente acaba repetindo aqui, mas não é repetindo, só porque não está na sequência. Está acontecendo aqui. Deixa eu procurar aqui os meus outros itens, que eu já falei. Antigos e modernos, eu já passei por eles, o espaço e o tempo. Tá. E aí a gente vai chegar aqui na ação dos espíritos sobre os fluidos. 10 minutos dá para falar sobre esse ainda. Então, lá na Gênese ainda, agora no capítulo 14, a gente vai ver a ação dos espíritos sobre os fluidos. Vejam vocês que a gente está falando da interação espírito e matéria, a interação dos 2 elementos gerais do universo. Explicamos conceitualmente um e o outro, falamos de propriedade de um e o outro, falamos da questão da composição do universo, da atuação do espírito sobre a matéria na composição do universo, e vamos especificando ainda mais essa atuação do espírito sobre a matéria, falando agora de uma matéria com características especiais que a codificação vai chamar de fluido. Os fluidos espirituais, os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível, o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar, o do som. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens. Manipulam os gases, como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, outras são produtos de um pensamento inconsciente. Eu estou avaliando aqui, nós temos, para o final,
de 37 para 48, 11 slides. E nós temos 9 minutos para o término. Eu vou deixar para vocês a decisão, porque eu estou achando melhor parar aqui e avançar nisso na semana que vem, com condições de aprofundar bastante essa questão, porque são questões que a gente discute no curso de passe, então tem implicações práticas que muitos de vocês conhecem, viveram, têm dúvidas, vivenciam. Então, a gente exploraria esses 11 slides que falam da ação dos espíritos sobre os fluidos, da qualidade dos fluidos, das curas, da ação dos espíritos sobre a matéria, de uma maneira com mais calma, com mais tranquilidade, até numa dinâmica diferente, né, com a participação de vocês durante o estudo. O que vocês acham? Porque senão a gente vai correr para dar 10 slides e não vale a pena a gente correr quando a gente pode aprofundar mais esse capítulo. Eu vou deixar para João, em última instância, definir, mas é uma sugestão. Eu acho excelente a ideia, até porque é um assunto que é como se você estivesse dividindo o seu estudo, né? E agora a gente está entrando mais especificamente na questão da doutrina mesmo. Eu acho excelente a ideia de dividir. Antes foram questões conceituais, agora a gente vai entrar na aplicabilidade disso. Isso. Eu acho melhor dividir também. Então, ver o que o João vai dizer, como diretor do departamento, mas... No chat também o pessoal está concordando, tá? Que seria melhor até para estudar, para deixar para o próximo, dividindo esse capítulo em 2 partes. Só colaborando aí com a opinião do pessoal. João? Oi. O que você diz? Vamos ocupar o tempo todo que você precisa. De toda maneira, você não vai conseguir terminar. Isso. Quantos minutos nós temos de 6 minutos, mas ainda temos que fazer a prece. Praticamente encerrou. Então, vamos encerrar aqui. Deixa eu fechar. Fecha você aí. Então, na semana que vem, a gente entra em ação dos espíritos sobre os fluidos e finaliza o item com as perguntas que vocês trarão certamente. Temos alguns minutinhos. Alguém tem pergunta? No chat não tem pergunta. Ok. Então, vamos acumular as perguntas para o próximo módulo, tá bem? Se vocês podem elaborar perguntas, as dúvidas vão aparecer durante a semana e na semana que vem a gente pode enriquecer o capítulo em questões que, com certeza, vão aparecer, tá bem? Vamos fazer a prece final, elevando o pensamento a Jesus, agradecidos por mais um momento de estudo, de muito enriquecimento espiritual, muito enriquecimento de conhecimento dessa doutrina, que abre um horizonte imenso para todos nós. Obrigado, Jesus. Envolve a nossa programação no teu amor, a nossa casa espírita, com as tuas bênçãos, e que nós possamos, cada dia, com um ânimo novo, com a disposição renovada, prosseguirmos com o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita online.
levando aos lares as pessoas que não estão podendo comparecer às casas espíritas, a programação que nós fazemos sempre em nossas instituições. Despede-nos aqui e fica conosco sempre.